Bom, e o mercado fechou sob influência de uma conexão, um tripé, que agora começa a se formar de uma forma mais clara, né? A gente está falando de pressão externa, de desaceleração no comércio com os Estados Unidos, tensão também com projeções fiscais, mas a gente vai tentar entender todos esses fatores, todas essas influências, conversando agora com o Daniel Telles, especialista e sócio da Valor Investimentos. Daniel, bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Thalita. Tudo ótimo, obrigado. Bom, Daniel, tem vários assuntos para a gente abordar na coluna de hoje, mas eu queria começar falando sobre esse fechamento de mercado e os últimos, inclusive, né? Fazendo esse retrospecto aí dos últimos dias, já que a gente está falando de muitas mudanças no cenário externo, já há também sinais internos, e eu queria te perguntar se esses sinais internos, né? O que a gente tem vivido aqui na economia brasileira, esses sinais já soam como preocupantes nesse desempenho. Bom, vamos lá. Eu acho que principalmente os indicadores de dívida PIB, que são recentes, né, as projeções de dívida PIB, isso acaba refletindo no mercado como um todo, porque é uma dinâmica conhecida, né? A dinâmica de inflação, juros, mercado, bolsa. Naturalmente, isso conversa com o dólar, pelo fato da gente ter muita parte da nossa performance em bolsa ancorado por investidores estrangeiros. Então, o que preocupa de verdade? Essa volatilidade, né, que a gente está vendo, é uma bolsa mais lateralizada ontem, mas que surfou ali o campo de altas e quedas na primeira semana do ano, por dizer assim. Uhum. Isso eu diria que é um comportamento de mercado. Agora, quando você tem projeções de dívida PIB, que são dados recentes, se eu não me engano, são dados de ontem, que reforçam aquela tese de uma escalada, né, crescente da relação da dívida com o PIB, né? O fiscal ainda como um grande vilão da economia brasileira. Não bastam todos os fatores externos que, pelo fato da gente ser uma bolsa de país emergente, acaba contribuindo esse cenário geopolítico, decisões no mercado norte-americano, que é de onde vem grande parte desse fluxo cambial, tudo isso corrobora no macro para uma performance, né, duvidosa a respeito dos mercados emergentes. E aí, dentre esse pool ali de mercados emergentes, a gente tem o Brasil, né, que reforça um indicador que é muito pesado, que é o de gestão fiscal, de relação dívida PIB. Só para a gente poder entender, as projeções apontam ali para um cenário quase de 90% no ano de 2032. É. Então, quer dizer, quando você tem esse fiscal pressionado, o Brasil é aquela casa que cada vez gasta mais dinheiro, e aí que vai tentar arrecadar de algumas formas ali que acabam pressionando a geração de emprego. Então é toda uma reação em cadeia que mantém juros altos, que pressiona a geração de emprego, que trava, de certa forma, investimentos. Tudo isso para você ter que controlar, no longo prazo, a dinâmica entre a dívida PIB e também da inflação. Porque tudo isso conversa com a expectativa de juro real. Por mais que você tenha no curto prazo e que você tenha para os próximos, esse ano agora de 2026, o ano de 2027, projeções conhecidas desse indicador, a foto atual ela mostra para o médio prazo um cenário extremamente estressado na nossa economia, principalmente em relação a essa dinâmica de juros. O macro, o internacional, vem para corroborar, vem para acabar dando peso, né? E o mercado emergente ele é um pouco mais sensível que os outros. Então, o que a gente ouve lá fora, os conflitos geopolíticos, eles adicionam um ponto a mais de tensão a toda essa equação. Agora, até pegando mais um ganchinho aí da tua resposta, Daniel, quando né, a gente fala dessa dívida né, até 2032, a dívida PIB, por mais que esse cenário ele já vinha sendo desenhado, esse valor ele já tinha sido precificado, ele surpreende, ele está dentro do que era esperado? Como é que vocês avaliam? Olha, em certa medida ele surpreende, primeiro porque, vamos lá, quando a gente olha as primeiras projeções que foram começadas a ser desenhadas ali no final de 24, até quando teve ali a revisão do teto de gastos, né, proposta pelo ministro Haddad, os desenhos de projeção de 2025, ela é marginalmente maior, né? E aí o que chama que tem como ponto de atenção? Toda essa preocupação com essa crescente, e por que isso preocupou e estressou mais o mercado? Primeiro, é um dado que é de uma fonte primária, é do próprio Tesouro,
Então, todas essas projeções agora recebem um reforço adicional por ter sido ali uma casa importante que acaba soltando essa projeção. E segundo, é uma dinâmica muito complicada na economia, Thalita, porque na prática o que acontece? Essa gestão não diligente dos gastos e essa projeção de dívida PIB, ela é um mecanismo que faz com que os juros permaneçam nesse patamar elevado por bastante tempo, né? E aí, você tem de um outro lado, esse mesmo juros que é usado ali como essa expectativa de juros futuro para poder controlar outros indicadores, principalmente a inflação. Ao mesmo tempo em que isso se mantém em um patamar elevado, isso também aumenta essa dívida PIB. Isso também faz com que isso se torne uma alavanca que continue acrescentando pontos a essa projeção. Então, em um cenário que você tem ali de um corte de juros mais demorado, porque a gente vem falando desde a metade do ano passado que juros deveria ser cortado agora no final de 2025 e início de 2026. Isso já caiu. Então, você está esticando ainda mais um risco Brasil, né, por mais tempo. Esse pagamento de juros elevado, ele deve continuar ao menos até março, indicam as primeiras projeções de corte, então isso continua servindo, sem essa projeção mais otimista de corte, se adiciona uma alavanca importante nesse cenário de dívida PIB. Então são esses fatores de médio prazo que acabam preocupando, além, é claro, da importância da fonte, né, que publicou a informação. Uhum. Agora, ontem outro dado também que chamou bastante atenção, Daniel, queria repercutir um pouquinho mais contigo, foi também a queda das exportações para os Estados Unidos, né? Que foi a maior desde 2020. Claro que tem, assim, a gente observa um cenário que é multifatorial, né? Tivemos o tarifaço, tivemos toda essa abertura também de mercado do Brasil com outros países, fugindo dessa dependência dos Estados Unidos, mas queria saber como é que o mercado também analisa, né? Se tornaria esse efeito só conjuntural, juntando isso que eu acabei de falar, dessas tarifas, de tudo que foi colocado imposto ao Brasil, ou já mostra mesmo uma mudança de relação comercial, né? Uma saída da dependência do Brasil, Estados Unidos e diversificação de mercado. Lembrando, né, a gente sabe que os Estados Unidos ainda são os nossos, né, dentro dos Estados Unidos estão os nossos principais parceiros. Mas como é que também essa queda é avaliada? Porque assim, a gente teve o tarifaço ano passado, mas a gente está falando de dados que vêm caindo desde 2020. Acho que nenhuma relação comercial extremamente verticalizada ela é boa, né? Vamos partir desse princípio. Se eu não me engano, esse dado ele ainda corrobora um ponto adicional, né? Entre a comparação entre 2024 e 2025, essa queda é de 6%, né? Uhum. É casa de 6%. E é o menor patamar ali desde a pandemia em 2020. Sem dúvida, efeito do tarifaço. Eu acho que durante todo o ano de 2025, quando a gente era perguntado, questionado e tentando desmembrar, né? O que acontece agora com todas essas tarifas dos Estados Unidos? O Brasil, ele criou novas rotas. Ele conseguiu continuar exportando, em certa medida, alguns produtos. É óbvio que se a gente abrir o setorial, vai ter um ou outro setor que acabou sofrendo um pouco mais, né? Mas o Brasil, ele conseguiu, de certa forma, sim, Thalita, ele desancorou, né, ao menos 6% comparado ao ano de 2024, as suas exportações do mercado norte-americano. E vamos lá. Os Estados Unidos passam por um momento de muita tensão, né? De muita decisão política ali, de que mexe com o humor de todos os mercados. Então, se nesse momento você consegue continuar tendo eficiência em suas exportações, né? E consegue criar esses novos mercados, de novo, a verticalização ela não é boa, né? Porque a gente acaba tendo infinitos fatores externos que podem contribuir para uma balança comercial ali, né? Entrar num receio de fluxo cambial. Então você tem preço do petróleo relativamente menor, isso acaba contribuindo e apertando as margens de exportação brasileira. Você tem as tarifas lá impostas pelo Donald Trump, e aí, em paralelo, você consegue criar essas rotas, né, de exportação adicional, usando cadeia logística exportando para a América Latina, né? E aí, adicionaria 2 pontos assim para fechar a resposta. A gente, recentemente agora, né, fechou o maior acordo comercial, talvez, da história do país, né? Do país, não, perdão, né? Do Mercosul, onde engloba o Brasil, né? Do nosso bloco comercial, com a União Europeia. Então, você acaba
fortalecendo ali as relações bilaterais entre os dois blocos, então isso no longo prazo, né, médio para longo prazo, acaba favorecendo e desancorando ainda mais de somente um parceiro comercial, né? Então é uma decisão importante. E, bom, como a gente está sentindo agora essas margens de exportação pressionadas justamente por petróleo, a indefinição a respeito do petróleo venezuelano, que até agora está em posse dos Estados Unidos e será explorado por empresas americanas, isso no longo prazo é uma coisa que pode preocupar o mercado brasileiro. Por que eu digo isso? No longo prazo, empresas americanas com capacidade de exploração desse petróleo e refino, porque as refinarias norte-americanas elas são preparadas para aquele tipo de óleo, isso pode fazer com que no médio para longo prazo o preço do petróleo ele caia mais por conta de uma oferta maior no mercado, né? Então isso acaba para um país exportador de petróleo que tinha também nas suas relações com os Estados Unidos muita parte dessa exportação ancorada ao petróleo, em certa medida, você acaba também talvez tendo um cenário mais nebuloso ali para o médio prazo, né? Então, são dois pontos de atenção, a gente cada vez mais desancorando do mercado norte-americano, né? O importante é que você não perca essa qualidade da exportação, consiga exportar a preços justos para que a nossa balança comercial não fique defasada. Perfeito. Daniel Telles, obrigada, viu, mais uma vez pela tua participação. Um excelente dia. Tchau, tchau, Thalita. Bom dia. Boa semana.